A graça e a paz de Cristo, amados irmãos. Meu nome é Divinabel, pastor Divinabel da Assembleia de Deus, Shalom, Ministério Shalom, da cidade de Vicente Pires, no Distrito Federal. Queridos, nós estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando, uma série, nós estamos numa série, no estudo de uma série de parábolas, as parábolas de Jesus. E hoje nós estaremos estudando mais uma dessas parábolas do Mestre. Nós vamos estar estudando ali o texto, o contexto, e também a explicação e também as lições que podemos extrair desta parábola de hoje, como temos feito nas demais parábolas. Você pode ir no nosso canal. No nosso canal ali nós temos uma sequência, várias parábolas. Você pode estar ali ouvindo, vendo esses estudos que têm sido bênção para as nossas vidas. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui, por podermos estudar a mensagem do Evangelho, estudarmos as palavras de Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai, nós queremos orar, Senhor, nesta noite, agradecidos ao Senhor. Nós agradecemos, Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Nós agradecemos, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor nos amou e o Senhor nos ama. Pai, a maior manifestação do Teu amor foi Jesus, o Teu Filho, se entregar ali naquele madeiro, naquele calvário, para nos resgatar. Foi por amor, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor nos amou de tal maneira, que enviou Jesus para nos resgatar, para que nós não viéssemos a perecer. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Vamos estar, então, iniciando o nosso estudo de hoje, Vamos estar aqui projetando aqui as parábolas de Jesus, reflexões bíblicas para o crescimento espiritual. Vamos ver aqui a parábola de hoje. Nós vamos estar estudando a parábola A Rede, Aí tem nessa rede vem peixes bons e peixes ruins, Então é uma rede, a rede de pescador de peixes. Jesus contou esta parábola ali para os seus discípulos, E também explicou também. Nós vamos estar aqui vendo aquilo que foi explicado ali, as lições que nós podemos, extrair para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Amém? Vamos estar aqui, está aqui uma imagem, uma animação, aqui dois barcos, e alguns pescadores e uma rede cheia de peixes, Ali uma quantidade significativa, de peixes que foram ali apanhados. Amém, queridos? Então nós colocamos essa ilustração, porque hoje é o que nós vamos estar estudando, acerca do texto bíblico. O texto bíblico ele vai, se encontrar no Evangelho de Mateus, é o capítulo de número 13, os versículos, poucos versículos, é uma parábola bem pequena, ela de tamanho ela é pequena, mas que traz assim grandiosas lições para a nossa vida, Nós podemos extrair assim coisas preciosíssimas desse pequeno trecho bíblico, dessa parábola pequena em tamanho, mais grande, em conhecimento, em informação e ensino. Aí está escrito: igualmente o reino dos céus, ele é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os peixes bons. Os peixes ruins, porém, eles são lançados fora. Assim será na consumação dos séculos.
virão os anjos de Deus virão e separarão os maus, os ímpios, de entre os justos, e lançá-los-ão, serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, esse é o texto bíblico, né? E Jesus fecha essa parábola, né, com uma advertência muito profunda, uma advertência forte, né? Dizendo ali que nessa separação, ali na consumação dos séculos, os maus, os ímpios serão separados dos justos, né? E serão lançados ali na fornalha. Querido, está falando, né, de algo que muitas pessoas não gostam de ouvir, né? E muitos também evitam falar, mas a Bíblia fala claramente, né? A Bíblia fala acerca, né, do inferno, sim, fala acerca do inferno. Né? Pastor, mas existe, a Bíblia diz que existe. Ah, mas será que não é imaginário? Não, não é imaginário. Ah, mas pode ser uma alegoria. Não, não é uma alegoria, é real. Né? Então, há advertência em várias passagens bíblicas, né, que nós vamos estar vendo ali, né, e da boca do próprio Jesus, e que ele vai dizer, né, serão lançados, né, na fornalha de fogo, e vai haver pranto e ranger de dentes, né, ali naquele dia, naquela situação. Amém, queridos? E nós estamos aprendendo a palavra de Deus, acerca da palavra de Deus, né, para nós entendermos, né, que nos instruirmos, sermos instruídos pela palavra, né, para nós buscarmos cada dia mais, cada vez mais, fazermos a vontade de Deus, né, vivermos uma vida, né, íntegra, uma vida em que se busca, né, realmente viver as Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Nós sabemos, né, da dificuldade, nós sabemos que nós somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos, nós sabemos e reconhecemos isso. Mas, de qualquer forma, nós temos que buscar a santificação. A Bíblia diz isso, né? Então, nós precisamos, amados, né, buscar e pedir ao Senhor que sejamos fortalecidos, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos guie, né, nos dê a direção, porque de nós mesmos, né, se nós formos apenas estabelecer uma relação, uma lista de regrinhas, nós estaremos apenas sendo legalistas, né? Mas quando nós damos lugar, né, para o agir de Deus nas nossas vidas, a transformação, ela é contínua, ela é permanente. O Senhor vai trabalhando dia após dia na nossa vida, no nosso caráter. Amém, queridos? Vamos avançar aqui um pouquinho, né? Avançando aqui o contexto, né? O contexto desta parábola, né? Jesus, né? Ele estava ali à beira, né? À beira-mar, né? À beira ali do mar da Galileia. E ali ele vai contar sete parábolas, em torno de sete parábolas. Ele vai contar nesse dia ali, né? Que uma grande multidão vai ali se aproximar e vai ficar ali, sabe, próximo, né, de Jesus para ouvir ali a mensagem do Cristo de Deus. Jesus sobe ali, né, a um daqueles barcos que está ali atracado, né, sobe um barco daqueles ali, né, e dali ele vai usar como um púlpito para pregação, vai pregar. São sete parábolas, no mínimo sete parábolas, alguns consideram oito, tem uma que pode ser considerada, e ali dessas sete parábolas, ele vai contar quatro para aquela multidão ali, né, que está ali na praia, ali na beira do mar da Galileia, né? Depois a multidão vai se recolher, a multidão vai se dispersar, vai embora, Jesus fica ali com seus discípulos e vai contar mais três parábolas, né? Nessas três parábolas que ele vai contar ali naquele ambiente mais íntimo ali, com menos pessoas, seus discípulos, ele vai contar essa parábola, a parábola da rede, né? Essa parábola, amados, ela é muito parecida
né, em termos de conteúdo, de significado, né, ela é muito parecida com a parábola do joio e do trigo, né? Tanto é que Jesus vai finalizar tanto a parábola do joio e do trigo e essa parábola da rede com a mesma expressão ali que nós já lemos ali com relação a serem lançados ali na fornalha de fogo, né? Então essas duas parábolas elas têm são muito semelhantes em termos de significado, amém? Então, queridos, Jesus vai contar aqui, somente o Evangelho de Mateus vai registrar essa parábola, a rede, né? No capítulo 3, Mateus registrou uma série de 7 parábolas, né? Então está aqui o semeador, o joio e o trigo, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede, né? Num dia só, Jesus vai estar contando várias parábolas, exemplificando ali neste assunto tão importante acerca do reino de Deus. Ainda no capítulo 3, nós somos informados de que Jesus, em um barco, ensinava uma multidão, estava na praia, essa multidão, né? Ali no mar da Galileia. No decorrer do mesmo capítulo, nós podemos perceber que as 4 primeiras foram pronunciadas, Jesus ali falou para a multidão, já falamos isso, né? E as 3 últimas ali ele está ensinando, né? Num momento mais ali, mais restrito ali para os seus discípulos, né? Há um ponto importante, nós já falamos também, né? Elas são muito semelhantes à parábola da rede e à parábola do joio e do trigo, nós já comentamos. Então, vamos avançar aqui mais um pouquinho. A explicação desta parábola, né? Queridos, muitos daqueles discípulos de Jesus eram profissionais, né, da pesca, eram pescadores, né? Tinham como ofício, né, como profissão, serem pescadores de peixes, né? Mesmo aqueles que não eram pescadores por profissão, pelo fato de morarem ali naquela região próximo, com proximidade ali, conhecer bem o Mar da Galileia, eles eram acostumados, né, a ver aquela cena, né, dos pescadores lançando as suas redes para pescar, né? Então havia várias maneiras, vários modos ali, métodos de pescar, mas o mais comum era por arrastão, né? Então ali as redes, tinham as redes ali de torno de 2 metros, né, ali de comprimento, de largura, né, com mais em torno de 100 metros de comprimento. Então, algumas vezes, 2 barcos ficavam ali parelhos, né, lado a lado, colocava a rede no meio e se fazia ali aquela espécie de arrastão, ou o próprio arrastão, né? E de outras maneiras também ali eles faziam, sabe? Eles pescavam ali, né? E vinham naquelas redes ali várias espécies de peixes, né? Vários tipos de peixes, né? E é bom a gente lembrar, queridos, que os judeus eles tinham nessa questão da tradição judaica muitos peixes ali, os peixes que não tinham barbatanas ou os peixes que não tinham escamas, eles para o judeu, né, não era apropriado para o consumo, né? Então esses peixes eles, pelo fato de serem impróprios para o consumo do judeu, ele era lançado novamente, né, nas águas, eram descartados, né? Então, para a gente estar trazendo um pouquinho ali, né, da cultura daquele povo naquela época, Jesus conhecia, Jesus ele estava inserido, né, na cultura judaica, né? Então, queridos, quando ele conta essa parábola ali, ele sabia que os seus ouvintes ali eles estavam entendendo muito bem do que ele estava falando. Era algo muito comum no dia a dia daqueles homens ali, daqueles pescadores. Então, nós vamos estar aqui, explicação da parábola, né? Como vimos acima, a rede apanhava tanto os peixes próprios para o consumo, quanto os impróprios. Na rede vinha todo tipo de peixe, né? Ela passava ali, né, pelas águas, né? E depois, quando eles traziam ali, vinham peixes assim, das mais variadas espécies, né? Em outras palavras, a rede trazia peixes bons e peixes maus, né? Devemos nos lembrar também que muitas espécies eram consideradas impuras de acordo com as tradições judaicas, o costume judaico, a lei judaica. Então, nós já comentamos isso, né?
E, na verdade, queridos, quando se fazia essa pescaria ali pelo método do arrastão, né, o pescador não ficava ali selecionando já na pescaria qual é o peixe bom, qual é o peixe que não é bom, qual é o peixe que é próprio ou inapropriado, não. Na rede vinha toda a espécie, né? Depois, num segundo momento, essa rede era arrastada ali para a praia, né? E ali aqueles homens, aqueles pescadores iam fazer essa triagem, ia fazer essa seleção. Peixe bom, de um lado, né, armazenado ali, seja num barril, seja num balde, né, e os peixes ruins, os impróprios para consumo, eram descartados, né? Então assim que funcionava, né? Mas num primeiro momento a rede era lançada e vinha, né, todo tipo de peixe. Amém, queridos? Peixes sem barbatanas e sem escamas não podiam ser utilizados, nós já comentamos também, né? Então eles deveriam ser lançados de volta à água. Os peixes comestíveis e comerciáveis eram separados em baldes, barris, enquanto os demais eram lançados fora. Como dissemos, essa parábola ela possui muita semelhança, né? Parábola do joio e do trigo. Da mesma forma como o joio e o trigo crescem juntos na lavoura, sem que sejam separados até o tempo determinado, o tempo da colheita. Queridos, Deus tem o tempo certo para todas as coisas, né? Deus é um Deus organizado, né? Então ele tem, sabe, o momento certo, né, de agir, o momento certo ali de cumprir a sua vontade, né? Também os peixes bons e os ruins, são apanhados na rede e permanecem juntos até que a rede seja arrastada para a praia para que seja feita essa seleção, né? Separar os bons dos ruins, né? Os peixes bons dos peixes ruins, né? Então, Jesus conta essa parábola e ele vai explicar dessa maneira depois, né, o que significa. Nós vamos estar aqui dando continuidade das lições que podemos extrair dessa parábola, né? Ou seja, a rede é lançada, ou seja, o evangelho, queridos, ele é pregado para todos e deve ser pregado para todos. Deve ser anunciado para todas as pessoas, né? E para que essas pessoas tenham conhecimento, né, da palavra de Deus, né, da palavra de salvação. E muitos, queridos, fazem adesão, vamos dizer assim, à igreja visível, aquele que nós podemos ver, né? E muitos estão nas nossas igrejas, né? Nas nossas denominações, né? Nas nossas congregações, né? E ali, queridos, nós não podemos fazer nenhum julgamento, nós não devemos fazer nenhum julgamento, né? Esse é assim, aquele é de outro jeito, mas Deus conhece todas as coisas. E haverá um dia, né, que o próprio Senhor vai dar ordem aos anjos, né, aos anjos de Deus, ó, separa o joio do trigo, separa o peixe bom do peixe que não é bom, do peixe ruim, sabe, queridos? Então essa é a realidade, né? Muitas pessoas estão nas igrejas, mas muitas pessoas não estão em Cristo. Mais importante, né? É importante congregar, olha, é essencial. É uma bênção congregar. A Bíblia nos orienta que nós devemos congregar. Devemos estar juntos, sim, é bênção, né? Mas melhor do que apenas estar em uma igreja, apenas estar em uma denominação, apenas estar em uma religião, melhor do que tudo isso é vão, muitas vezes. O mais importante é estarmos em Cristo Jesus. Precisamos, sabe, estar ligados em Cristo. É dele que nós recebemos vida. É dele que ele é a videira verdadeira. Amém, queridos? Então, o fato, às vezes tem pessoas que estão, né? Fica 5, 10, 15, 20, sei lá, 30 anos, né? Estão ali no meio, naquele contexto religioso, na comunidade, né? Mas, sabe, não passaram pelo novo nascimento, não passaram pela transformação, sabe? O coração transformado, mudado pelo poder do Evangelho, da palavra de Deus, transformado, sabe? Purificado pelo Espírito Santo de Deus, regenerados
pela boa semente que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, tudo isso é alerta para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, né? Então, nós precisamos congregar, precisamos e devemos estar inseridos, sim, devemos estar, sabe, cooperando na obra de Deus, com certeza, mas em todo tempo, vigiando o nosso coração, né? É igual o salmista, Senhor, né? Sonda-me, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Amém, querido? Nós precisamos de arrependimento, sim. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, né? Dos nossos pensamentos, muitas vezes, dos nossos olhos, aquilo que olhamos, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos. Queridos, nós devemos, sabe, buscar mesmo só Cristo, só o Espírito Santo de Deus, sabe, pode cooperar, sabe, na transformação do nosso caráter. Amém? Então nós vamos aqui mais um pouquinho, vamos avançar, né? As lições, temos 4 lições, no mínimo 4 lições que nós podemos extrair dessa parábola, a parábola da rede, né? A parábola da rede ensina que haverá uma separação, uma seleção, uma triagem, né, na consumação dos séculos. Ali naquele dia, né, haverá, né, essa separação, sim. Da mesma forma com que a rede é lançada e peixes variados, eles são apanhados, até que num determinado momento ocorre o quê? Essa seleção. Também o evangelho da salvação, ele é ofertado, está constantemente pescando os homens, né? Então a pescaria, vem muitos, né? De todo tipo, de toda espécie ali, sabe, queridos? Na rede, né? Na rede da pregação do evangelho, né? Mas quem é que faz a separação? É o pastor que deve fazer a separação. Não, não é, queridos, né? Se eu tentar, né, fazer essa seleção, vou fazer de forma equivocada, né? Eu não sei, eu não conheço os corações, mas Deus conhece. E isso é importante, né? Então, ele é o justo juiz, os olhos do Senhor são como chama de fogo, né? Então, ele sabe exatamente, né, o que fazer, como fazer no tempo, né? Glória a Deus por isso. Mas a segunda lição. Mas nem todos aqueles que são pescados por essa rede, ou seja, nem todos os que aparentemente entram no reino e pertencem à igreja visível são verdadeiramente salvos, né? Embora a rede esteja carregada de peixes, haverá um momento próprio, oportuno para essa separação, né? Jesus deixa claro que esse momento ocorrerá no dia do juízo. Nesse dia os anjos separarão os ímpios dos justos. Amém, queridos? Então, quem vai fazer, quem vai dar ordem para os seus anjos, é Deus que dá ordem aos anjos, né? Tem gente aí querendo dar ordem, né, a anjo, não, que isso? Ele é Deus, é o Senhor, né? Que sabe que dá ordem, que ordena, né? Glória a Deus. A terceira lição podemos extrair da parábola, né? Da rede, ela vai ser a parábola, né, da rede ensina que a rede era lançada a todos, né? A rede traz todos os peixes misturados, né? Na hora que traz essa rede, ela não tem como fazer essa seleção prévia, preliminar, não. Vem tudo, né? Vem toda a espécie. De forma que os pescadores, no momento da pesca, não podem escolher quais peixes devem ser pescados. De modo semelhante, nós, os seguidores de Cristo, escolhidos para sermos pescadores de homens, nós não podemos selecionar a quem o evangelho deve ser anunciado, né? O semeador saiu a semear. Então a palavra de Deus ela deve ser pregada a todos, né? De forma geral, né? E Deus é que dá o crescimento, né, queridos? Então, a nossa responsabilidade é anunciar que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor, anunciar que somente em Cristo há salvação, anunciar que Jesus voltará, anunciar que o sacrifício de Jesus ele é perfeito, ele é eterno e ele é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente, totalmente suficiente para a salvação de todo aquele que crê.
Amém? O evangelho deve ser anunciado, sim, e significa que a pregação do evangelho é dirigida de forma geral, né, a todos, sem qualquer discriminação, né? Eles todos precisam de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Todos nós precisamos dele, queridos. Somente em Cristo, né, encontramos abrigo seguro. Somente em Cristo, somente em Jesus, há salvação eterna. Amém? A quarta lição que nós podemos extrair, né, a parábola da rede ensina que só existe dois grupos. Sim, a rede, ela reúne toda a qualidade de peixe, ou seja, peixe de várias espécies e tipos. Entretanto, quando chega a hora da seleção, todas essas espécies se resumem em apenas dois grupos. Quais são esses grupos? Os bons e os maus. Os bons vão ser guardados, né, separados ali, queridos. E, na verdade, quando se fala bons, não é porque nós somos, a bondade não está em nós mesmos, não. Nós recebemos de Cristo, sabe? Então, não é justiça própria, não é mérito próprio, pelo meu merecimento, pelos meus méritos, não, né? É pelos méritos de Jesus. É pelos méritos de Cristo Jesus, né? É apesar dos meus deméritos, né? Apesar dos meus deméritos, né? Os méritos de Cristo é que traz salvação. Dois grupos, tal. Com isso, aprendemos que aos olhos humanos, embora exista uma variedade de pessoas, cada uma com suas qualidades, defeitos, sim, de forma que uns se destacam mais do que outros e são reconhecidos como os mais importantes sobre os demais. Aos olhos dos homens, aos olhos humanos, né? Que acha que um tem mais destaque, que acha que um é mais importante do que o outro. Isso é pensamento, né? Avaliação humana. Aos olhos de Deus, todos se resumem a dois grupos, justos e ímpios, né? Então, queridos, o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. É um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus fiel, sabe? É um Deus que cuida verdadeiramente daqueles, sabe? Que entregam a sua vida completamente em suas mãos, nas mãos dele, né? Porque dele nós dependemos, queridos. Vamos aqui à conclusão, já estamos concluindo, né? O grande significado dessa parábola aponta para o grande dia do juízo de Deus, na consumação dos séculos, né? Assim como uma grande rede que é arrastada pelos pescadores no mar apanha peixe de todos os tipos, tanto os apropriados para o consumo quanto os impróprios, né? O reino visível ou a igreja visível também possui pessoas de todos os tipos, justos e injustos, crentes e incrédulos, tudo dentro da comunidade, sabe? Tudo dentro das congregações, das denominações, das igrejas, né? Temos vários tipos de pessoas, né? Convertidos e inconversos também, né? Mas haverá um dia, haverá separação por ocasião do juízo de Deus, né, amados? Então, isso realmente nos adverte, né? Nos desperta, nos chama a atenção, né, para as nossas vidas, né? Queridos, não vale a pena servir a Deus apenas de fachada. Não vale a pena, sabe, se não for de todo o coração, de forma verdadeira, de forma, sabe, íntegra, né? Com todas as nossas limitações e nossas incapacidades, né? É glorioso servir ao Senhor, é glorioso viver a vida cristã, sabe? Né? Com dificuldades, com lutas, né? Com tempestades que surgem, né? Com perdas, né? Então, sabe, tudo isso muitas vezes vem sobre as nossas vidas, né? Mas nós sabemos, queridos, que nós temos uma esperança maior. Os nossos olhos, né, eles estão em Cristo. Os nossos olhos, eles devem estar, sabe, naquilo que é eterno, né? Os nossos olhos devem estar no reino de Deus, sabe? Na esperança, né, do porvir. Nós sabemos que aqui somos
peregrinos, somos forasteiros, né? E estamos aqui apenas de passagem, né? Mas enquanto estivermos aqui, nós temos as nossas responsabilidades. Nós devemos, sabe, cooperar no reino de Deus, devemos ser cooperadores, que a glória de Deus resplandeça sobre as nossas vidas, né? Mas sabendo que o nosso descanso, ele não é aqui, mas o Senhor preparou algo, sabe? Que a Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais subiu ao coração do homem. Isso é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, que são chamados, né, pelo propósito do Senhor, pelo decreto. Queridos, nós fomos chamados por Deus, fomos chamados por Cristo para sermos pescadores de homens. Amém? E já terminando as expressões, né? A mesma expressão Jesus finaliza tanto a parábola do joio e do trigo como a parábola, né, da rede que nós acabamos de estudar hoje, né? Então, queridos, é uma advertência, é um chamamento, é um despertamento. Bem, glória a Deus. Maranata, Jesus em breve voltará. Jesus voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus, né? Agradecendo ao Senhor por esse estudo de hoje. Queridos, que o Senhor continue abençoando mais e mais a sua vida, que esta palavra encontre guarida no seu coração e que possamos, né, sempre estarmos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, orar. E oramos agradecidos a Ti. Oramos, Pai, porque confiamos no Senhor e esperamos no Senhor. A nossa esperança, Pai, ela não está firmada no homem, mas está firmada em Deus, está firmada em Ti. Pai, nós oramos nesta noite pelas famílias. Restaura famílias, Senhor. Pai, coloca as Tuas mãos sobre o esposo, sobre as esposas, sobre os filhos. Deus, cura, Pai, sara as famílias, sara os corações, sara, Senhor, os relacionamentos. Transforma, Senhor. Pai, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Pai, nós oramos por cada um, Pai, onde essa mensagem, onde esse estudo, onde essa pregação chegar, meu Deus, que a Tua palavra possa penetrar, meu Deus, nos corações, Pai, transformando vidas, famílias, sarando, curando. Oramos, Pai, por aqueles que estão enfermos, oramos por aqueles, Pai, que estão acometidos, meu Deus, de Covid-19. Senhor, coloca Tuas mãos poderosas, Senhor, porque Tu és poderoso, meu Deus, para sarar, para curar. Nós oramos, meu Deus, confiados nos méritos de Cristo Jesus e agradecemos por tudo, Senhor. Amém e amém. Queridos, glória a Deus, né? Louvamos ao Senhor por esta noite, por esse estudo, né? E desejo a você uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe mais e mais. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe.